Olá, o Mãos Solidárias de hoje está no distrito do Campo Grande, mais precisamente no residencial Colina das Nascentes, onde funciona o Instituto Som e Arte. Ao meu lado, o casal Ricardo e Thelma, eles que são aqui os idealizadores, os trabalhadores, fundadores, os organizadores, ou seja, eles são multitarefas aqui no Instituto, que nasceu a partir de um desejo que eles vão contar agora um pouquinho dessa trajetória. Ricardo, me fala um pouquinho de o que tem a ver o Instituto Som e Arte, a música, com a sua história de vida que veio um pouquinho antes do Instituto. Conta pra nós. Então vamos lá, eu vim do interior de São Paulo, de Tupi Paulista. A minha vida musical começou dentro de uma igreja, né? Naquela época a gente não tinha tanto acesso igual tem hoje, então a gente aprendeu a tocar, muita luta, muito sacrifício dos nossos pais também. E depois que eu aprendi a tocar um instrumento, eu conheci uma instituição chamada Instituto Anelo, onde lá eu comecei a dar aulas, né? Fui me identificar com esse lance cultural e social também. Eu fiquei durante 6 anos no Instituto Anelo. Depois do Instituto Anelo fui para o ANA Brasil, né? Que é uma instituição da Nazareno, e eu trabalhei lá durante 5 anos também. Depois fui para uma outra instituição, trabalhei lá durante 2 anos, e depois nesse rolê todo, já existia essa semente dentro do meu coração de estar fazendo esse trabalho em várias outras instituições, mas eu tinha necessidade de fazer da forma que eu entendo e que eu acredito também. Então foi daí que surgiu o Instituto Som e Arte. Inclusive o Mãos Solidárias já mostrou aqui também no Instituto Anelo o trabalho. Nós temos também o trabalho do ANA. E a partir de qual momento que você, inclusive quando a gente uma vez falou com o pessoal do Instituto Anelo, eles disseram o seguinte: o distrito do Campo Grande é tão grande, aliás é o mais populoso de Campinas, nós precisamos de vários trabalhos ligados à social e à música também nesse território. Mas a partir disso, quando você decide, com toda essa expertise, com toda a sua experiência, transformar parte da sua casa, da casa do casal, Sim. em um instituto, como foi esse chamado e essa coragem, digamos assim? Sim, E aí essa coragem veio em meio ao caos, né? Eu trabalhava em um outro lugar, a instituição teve alguns problemas financeiros, então eu estava 6 meses sem salário, né? E aí a Silviane, que é assistente social amiga da gente, falou: cara, tá na hora de você, né, fazer o seu próprio trabalho, você consegue trazer a instituição das outras pessoas, por que não idealizar a sua? E aí foi que a gente pensou, vamos fazer. Então imagina, a gente ia meio ao caos, né, financeiro, porque não tinha grana, como que a gente ia idealizar isso? Aí a gente pensou na região, né, porque eu sempre fui morador da região, então eu não tive essa oportunidade. Quando eu era criança não existia um anelo para trazer a música, né? Então eu falei, poxa, por que não? Eu tenho isso para oferecer, mesmo que eu não recebi, por que não entregar aquilo que eu não recebi? Sim. Então aí a gente, vamos alugar um espaço? Falei, não vou fazer dívida, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Falei assim, então, vamos fazer... Aí a minha esposa, né, falou assim, vamos fazer em casa. Então, aí eu demorou um pouquinho para mim filtrar isso, né? Falei, como é que eu vou transformar a minha casa numa instituição? E a gente foi conversando e não tinha grana também. Ô Thelma, mas e aí, quando o Ricardo tinha todas essas angústias de, claro, fazia um trabalho, não recebia por esse trabalho, tem as contas de casa, tem tudo, e mesmo com isso, olha, a gente vai abrir um instituto que tem um trabalho social sem fins lucrativos. Que loucura! E como que foi você pensar junto com ele dar esse passo? Então, eu participei de um projeto que ficava lá no Jardim Santa Lúcia, era a Fundação Nossa, e eu participei da banda Batilado. Então, eu também fui assistida por uma instituição, né? E aproveitei todas as oportunidades que foram me dadas, que eu acredito que é o que todas as crianças e adolescentes têm que fazer, aproveitar, porque não volta mais. E aí, quando o Ricardo colocou essa ideia, eu falei, eu tô com você. E aí eu falei, vamos procurar um salão baratinho. Aí ele falou, não, nós não temos dinheiro, eu tô sem receber salário, eu também não tô trabalhando. Eu peguei e falei, mas eu tô com você. Eu falei, então vamos fazer assim, pra gente não ter que ter uma dívida com o aluguel,
vamos abrir mão de alguns cômodos de casa e a gente faz aqui. Pelo menos a conta de aluguel a gente não tem, né? E aí Deus foi trabalhando de uma forma assim espetacular, que é. Mas aí eu peço a pergunto, ele. vocês não tinham dinheiro, deviam ter dívidas. Sim. Como foi então conseguir parcerias ou amigos? Como que foi essa história de trazer cada instrumento, de reformar o ambiente? Me conta um pouquinho desse passo a passo, Ricardo. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, onde a gente está aqui agora, era a nossa área, não tinha cobertura. Essa parte aqui, que é a parte de bateria, era nosso quarto. E lá onde a recepção, onde que a gente mudou, era a sala. Então era a sala e nosso quarto. E aí a gente teve que... Mudou totalmente, virou uma bagunça a nossa vida. Porque a nossa casa, ela tem uma estrutura pré-sobrada. Mas nosso quarto não estava pronto também. E aí eu falo pra você que tudo tem um propósito, né? E acho que quando a gente pensa positivo em trabalhar com coisas boas, acho que os caminhos vão se acertando, né? Eu não sou pedreiro, mas tudo que tem aqui foi eu que fiz, gente. Mas tudo. quem ensinou? Ou Meu foi pai. Seu pai? Isso, desde pequeno eu aprendi com meu pai os trabalhos, mas eu nunca tinha feito. Tá. Então, Ajudava o pai na reforma da sua própria Sim, casa. tudo. Porque antigamente as famílias faziam Sim. muito isso, né? Meu pai é pedreiro, criou eu como pedreiro e eu sempre acompanhei ele, né? Sim. Piso, pintura. Então eu fiz aqui, não tinha essa parte aqui também. Eu ergui o quarto, eu fiquei abismado comigo mesmo. Mas é Deus que capacita a gente pra isso. Sim. A gente pôs o telhado, aí a gente foi lá pra cima, primeiro, antes de começar aqui. E aí começou a quebrar, e a gente não tinha grana, né? Eu falei pra você. E aí eu vendi o meu piano, porque eu sou músico, né? Então eu vivo disso. Então eu tinha um piano de armário, e eu vendi esse instrumento. E tinha um piano elétrico também. Eu vendi os dois instrumentos para estar investindo o dinheiro aqui na reforma da instituição. Certo. E aí foi trabalho, foi muito trabalho. E aí minha esposa também não parou de trabalhar, né? Porque eu não tinha renda, eu tinha dívidas. Sim. E a gente continuou trabalhando, tocando em casamentos. Porque fora isso você atua como músico no mercado. Sim, atuo como músico. Tá. E aí foi acontecendo, né? Foi, tipo assim, tem umas fotos lá no site, eu acho que seria legal. A gente vai mostrar daqui a pouquinho essas fotos também. E ver, tipo assim, é loucura. E como foi, de certa forma, nesse período todo, quanto tempo demorou para vocês se formarem tudo aqui e lançar oficialmente o Instituto? Eu acho que foi uns 3 meses. Foi rápido, Foi então? rápido. Foi Foi muito bem rápido. rápido. Isso porque a gente não estava trabalhando, né? Tá. Então eu estava todos os dias aqui, então eu trabalhei bastante. Mas nós trabalhando, né? Eu e minha Thelma família. chegava do trabalho e ajudava também. Não, eu trabalho home office, né? Ah, tá. Eu trabalho home office de telemarketing. E aí, toda oportunidade que tinha, trabalhava eu, ele, minha filha e meu filho. Então todos trabalhavam juntos, né? Sim. E nesse tempo em que vocês também iam formatando aqui fisicamente, também tem uma questão que esse instituto precisa nascer juridicamente. E eu vi que inclusive vocês ganharam uma ajuda para formalizar esse trabalho. Isso. Como foi? A doutora Gabriela, que é advogada amiga nossa, na verdade eu vim com a proposta de ela desenhar pra gente, né, o estatuto e tudo mais. E ela começou a fazer. Falei, ai meu Deus, ela tá fazendo, né? Aí quando ela terminou, ele mandou, Ricardo, tá pronto. Falei, nossa Gabi, mas quanto que é isso, né? Porque eu posso te pagar a parcelada. Ela falou assim, não, é um presente pra você. Foi Então, um além presente. de fazer toda a parte jurídica de abertura do instituto, também o estatuto, tudo prontinho. Tudo prontinho. Um presente. Um presente. Que hoje é muito caro pra gente Caro saber. pra caramba. Eu fiquei assim, quando ela falou, eu falei, nossa, quando Deus quer fazer as coisas, Ele vai desenhando e colocando pessoas boas na nossa direção. E a partir disso, como foi então anunciar para essa comunidade, para a comunidade do entorno, que esse trabalho estava começando e que era uma oportunidade para muitas crianças e adolescentes? Nós não tínhamos conhecimento de nada, né? Só tinha isso no coração. Então a gente falou, e agora, como que a gente vai fazer para divulgar, né? E aí meu sobrinho Leonardo, ele é o vice-presidente da instituição, ele falou, tia, eu vou ajudar vocês. Então ele montou um link, onde nós começamos a compartilhar, né?
Até então o Ricardo já tirava foto, fazia vídeos falando de toda a construção da instituição. Desde Já o tinha começo. rede social a instituição ainda não? Não. Era Não, de vocês, não, na não, rede não, social não, de vocês, é, pessoal. é. Tá. E aí o Leonardo montou esse link e a gente começou a compartilhar Que era a inscrição era pelo link. pelo link, Pelo- isso. Tá. Aí a gente começou a compartilhar nos grupos dos amigos, no grupo das igrejas, do bairro, daqui do bairro Nas do escolas, Colinas. E a gente começou, e um compartilhava com o outro. Sim. E aí, de repente, começou a aparecer muita gente querendo fazer as inscrições. Aí foi onde a gente não tinha mesa, nós não tinha armário, nós não tinha nada para recepção. Inicialmente vocês lembram mais ou menos assim quantas inscrições foram? Foi muito assim. Comportava todo mundo? Não. Não. Hoje a lista de espera tem mais de 200 crianças. E hoje vocês têm quantas crianças e adolescentes aqui? É ativa? É, 168. 168 em quantos turnos? Então a gente trabalha de segunda a sábado. Então, De manhã à faço horário tarde? comercial, isso. Manhã E à à tarde. Isso. Tem turma à noite também. Tem um canto coral. Sexta-feira. Canto coral. E a partir disso, então, qual é a proposta do Instituto que une essa questão social com a música? Como você trouxe esse formato que você já conhecia, por exemplo, do Anelo e da sua experiência em outras instituições, mas como foi então pensar, olha, tem criança que vai tocar o teclado, tem criança que vai tocar violão, tem criança que vai cantar, tem criança que vai tocar bateria. Como que foi isso aí? Como é feita essa triagem? Então a gente trabalha com interesse, né? Então o pai, quando traz a criança aqui, a criança já tem algo em vista. Então a gente tem o curso de violão, piano, bateria, o canto coral, musicalização. Então o pai traz a criança direcionada já. Tá. Ele não se descobre aqui. Entendi. Então ele vem com o piano. Mas não pode acontecer dele vir a falar, eu quero tocar violão, chegar aqui, ele ficar olhando, assistindo a aula de teclado, Tem falando, muito. eu Aconteceu quero um fazer fato outra coisa. De uma aluna que tá aqui. Tem- Ela veio, o pai ficou sabendo, né, que tinha umas inscrições abertas e veio fazer a inscrição dela, a Brenda. E ela não queria fazer violão, não tinha o instrumento que ela queria. E aí o pai falou, filha, vamos tentar, né? Tem um violão em casa, vamos tentar, se você não gostar, você para. Eu falei, vamos tentar. E ela não dava um sorriso. E hoje a Brenda se destaca. A mãe No fala, violão mesmo? a mãe fala que ela sai na calçada para tocar e o tempo todo ensaiando. E você percebe que ela ama o que ela faz. Sim. E como também é colocar nessas crianças e adolescentes esse sentimento de que eu posso. Isso. Eu Como tenho, é isso? eu tenho uma frase. Eu falo pra eles assim: errar faz parte do processo. Eu falo pra eles: calma. Nas apresentações. Se errar, tá tudo bem. Já tiveram apresentações? Dois 2 recitais. recitais. Onde Em foi? julho. Então, a gente usa um templo religioso, que é uma igreja. Aqui da região mesmo? Isso. Tá. E a gente faz os recitais lá. Porque a gente não tem espaço, né? Isso. A Sim. gente tem muita dificuldade para conseguir. Certo. E aí o pastor disponibilizou a igreja para a gente fazer os 2 recitais, que foram feitos no mês de junho de 2025 e no mês de Em dezembro. dezembro. Eu acredito que tinham Foi lindo. mais de 300, 400 pessoas Tinha na muita apresentação. gente. Uau. Fora as crianças. Fora as crianças. Sim. E com isso, vocês me falaram 168 pessoas atendidas, uma lista de espera de mais de 200. Como que é para vocês terem esse sentimento de que um ano e pouco depois é algo que vocês imaginavam que seria tudo isso? Ou não, é tudo isso mesmo que a gente imaginou e a gente quer mais? Me conta. Então, eu aprendi assim, ó, que ninguém faz nada de graça, né? Se eu faço o trabalho é porque eu vejo graça no que eu tô fazendo. Então não tem preço, né? Pode falar, Ricardo. Fique à vontade. Respirar. Não tem preço, né? Então, a vontade é de aumentar, né? Atender todas. Mas E você, inclusive, Ricardo, me contou que para poder construir tudo isso, você vendeu 2 instrumentos. E quem está vendo a gravação hoje, e daqui a pouco vai ver, inclusive, tem o pessoal que vai tocar pra gente, vai mostrar uma das atividades. Nós temos vários instrumentos aqui. Como que foi, aos poucos, ter esses instrumentos? Quem foram as pessoas? Foram vocês? Foram parceiros? Foi gente que
foi analisando e vendo o trabalho e falou, olha, eu tenho um instrumento para fazer parte. Como que foi isso daí? Eu ganhei algumas coisas, eu ganhei sim. Outras eu já tinha, né? A gente vai adquirindo, um músico é assim, né? Compra um negócio aqui, outro ali. Mas a gente ganhou um piano, né? Tem pessoas que não gostam de se identificar, tá, gente? Que eu acho muito lindo isso, né? Sim. A gente ganhou um piano elétrico também. Né? Os dois foram ganhados. Isso, a gente ganhou alguns teclados também. E daqui a pouquinho vocês vão ver. Vamos ver. Violões, a gente teve pais que doaram também. A bateria a gente já tinha. A acústica da bateria foi doada. Foi doada. Um amigo do Ricardo falou, eu quero montar um estúdio. O estúdio. Só que eu tô com umas espuma aqui, eu vou doar pra você. Aí ele doou pra nós. E foi onde foi feito toda a acústica. Porque aqui tem isopor nas paredes, né? Sim. Lá tem. Aqui na recepção, uma parte também tem. Sim. Então foi Aqui tudo... também é isopor. O Ricardo compartilhava, né? Sim. Olha, nós precisamos de espuma, a gente precisa comprar os isopores. Então ele compartilhava no grupo de transmissão do celular dele e eu também. Sim. E aí Deus usava as pessoas e eles falavam, eu vou fazer uma doação. E foi assim que... Aqui foi muito legal. Esse fogo também foi o que fiz, tá? Olha! Aprendi. A gente não tinha iluminação aqui. E aí tem um rapaz que a gente colocou isso na internet. Ele tinha uma empresa. E aí eu postei, ele falou assim, cara, como é que tá o projeto de iluminação do espaço? Eu falei, não tem projeto. Não tem projeto nenhum. Ele falou assim, cara, me passa o seu endereço então e a metragem pra mim. Ele foi, eu não lembro o nome da empresa dele, mas ele foi, mandou um motoboy, o cara chegou aqui com as lâmpadas, com o projeto desenhado. Olha, então as coisas foram acontecendo assim, de uma forma não planejada, mas com o caminho certo. Sim. E hoje, qual é o maior desejo de vocês, Ricardo? O maior desejo nosso é ampliar o trabalho, né? Atender mais. Nós somos novinhos, né? Estamos caminhando, mas a gente é muito feliz com o que a gente alcançou até hoje, né? Pode ver que o nosso espaço é muito bonitinho. Porque se for para fazer mal feito, a gente não faz. Agora uma pergunta, Sim. Futuramente, vão mudar de casa ou vão mudar de sede? Ai, Deus, que desenho. Aí é com Deus, a gente só tá no propósito. Mas eu já pensei, já falei pra Thelma, depende como. A gente precisa de apoio, né? Sim, Financeiro, sim. porque a gente não tem apoio financeiro, é só eu e ela. A gente não tem um mantenedor, não tem apoio. Sim. Então, assim, não tem problema nenhum de sair dessa casa. Né? Já pensei em balé, eu penso um monte de coisa, Tem um monte de coisa ainda pra acontecer, então? Tem um monte de coisa. Tem uma moça que ela dá aula de balé. E ela falou que se precisar, ela daria aula de balé aqui na instituição, mas a gente não tem espaço, porque eu sou doida, né? Entendi. Então, Ricardo, eu não entendo nada, eu não sei nenhuma cifra, não entendo Você não toca nada? nada. Você não fez aula lá? Nada, não. A gente só cantava, mas eu não fazia. Você não cantava. O que eu fiz foi Você só cantava. um tempinho com a fono, porque tinha que gravar o CD, mas eu não entendia nada. Eu não entendo nada, eu não sei nada do que tá acontecendo aqui. Às vezes as crianças chegam e falam, tia, lembra eu que nota? Falei, filho, em nome de Jesus, não faz isso não. Pergunta pro professor, a tia não sabe. Então, não Hoje sei. você é o único professor? Tem mais alguém? Sou o único professor. É o único. E o coral? Você também quem tá à frente do coral? Você faz mais a parte administrativa, Thelma? É de organização com as crianças, quando os pais chegam, recepcionam, ficam com eles na recepção, sobre as inscrições, quando alguém procura para falar sobre alguma coisa, é isso que eu ajudo, porque eu não entendo nada de música, né? Sim. Hoje o Instituto Sonhar já tem, por exemplo, rede social, já tem. Tem rede social, já tem até site, eu fiz o site. Você mesmo quem Fiz um fez? site no Google, né? Eu não sabia, foi direcionando e um amigo meu colocou, não sei como é que fala lá, que é pra fazer www. Sim. Ele foi lá e colocou isso aí pra gente, tá? Olha que legal. Então, hoje é 1 ano e meio depois? 1 ano e meio depois, funcionando aqui no residencial Colina das Nascentes, que fica no distrito do Campo Grande, que é uma das regiões mais populosas de Campinas e também uma das que tem o maior número de vulnerabilidade social. A gente vê que tem gente que põe a mão na massa, transpõe todos os desafios e obstáculos e ainda tem muito sonho, tem muito que sonhar. Bastante. E olha, no próximo bloco a gente vai mostrar um pouquinho das famílias atendidas aqui, também das crianças e adolescentes que fazem da música aqui uma mudança e um propósito. Não saia daí que o Mãos Solidárias volta já já.
segundo bloco, nós vamos mostrar o trabalho do Instituto Som e Arte na prática. Estamos aqui em uma demonstração, daqui a pouco essa galera vai tocar o tambor. Mas olha só a curiosidade. O Ricardo construiu cada um desses instrumentos que a molecada vai tocar. Me fala um pouquinho dessa concepção de tocar o tambor, ou melhor, de fazer o tambor, né? Sim. Na verdade, esse instrumento é um material reciclado, né? A gente achou isso no lixo e transformou em arte, né? Todos esses outros também são reciclados? Todos são reciclados. São tambores que provavelmente alguma empresa usa para trazer algum tipo de material e depois que usa esse material, eles descartam esses tambores. Tá, e quando que você percebeu que isso dava para ser utilizado nas aulas, gerando o mesmo efeito de um comprado, digamos assim? Sim, na verdade assisti alguns vídeos, vi algumas ideias com baldes, né? E aí eu comecei fazendo essa atividade, que foi no ANA, que lá a gente não tinha instrumento, ritmo para dar aula, então eu comecei a usar umas barricas. Tinha uma professora de artes que tinha barrica de argamassa, esses negócios. Eu cortei uns cabos de vassoura e comecei a usar na barrica. Aqui é cabo de vassoura, é isso? Cabo de vassoura. Tá. E aí nas barricas, só que como é plástico, era muito leve. Aí um dia passando no ferro velho, vi um monte desses negócios no lixo. Tá. E eu parei no ferro velho e perguntei se o cara aqui é lata e o que aqui? É papelão. Papelão, Vou tá. dar o tambor pra você ver como é que é. Ok. E aí como a gente usava lá e rasgava o plástico, Sim. eu falei, não dá pra fazer na madeira, porque eles batem isso aqui com a força, gente, vocês têm noção. Tá, daqui a pouco vocês vão ver. E aí eu catei tecido velho, roupa, né? A gente cortou, fez um pomponzinho, passa com fita e se transformou na baqueta que faz o nosso som, nossa música. Tá, então vamos lá, vamos ver esse pessoal fazendo o som. Eu vou tirar o tambor aqui agora, ó. Ricardo vai coordenar essa galera. Vamos lá. Posso ir? 1, 2, 3, boi! 2, 3, boi! 2, 3, cabra! 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 7, boi! Isso! Isso! Vai acabar! 1, 2, 3 e... Você já pensava em tocar tambor antes ou não? Antes. Sou moradora do bairro mesmo, né? Onde é a instituição. Então a gente ficou sabendo e logo meu filho teve bastante interesse. E eu também, né? Porque aí tinha a aula de canto. Aí eu trago ele na semana, 3 vezes na semana. Ele adora e eu também, né? Aproveitou não só para ele, para você também. Sim, também. E o que a música desperta em você quando você vê que é possível aqui, perto de casa, ter essa oportunidade? É infinitas, né? Traz felicidade, um monte de emoções. O que você toca? Piano, escaleta, tambor. Mas você, quando você pensou em estudar aqui, você pensava em todos esses instrumentos, sabia que tinha tudo isso aqui já, ou depois você foi conhecendo cada um? Fui conhecendo cada um. E amo os 3. A avó que traz mais, acompanha mais por conta da minha correria. Mas aí hoje, né, por eu estar em casa, eu gosto, adoro música, sou apaixonada. E quando eu vejo ele tocando, eu fico feliz demais. E a iniciativa, então, foi dele ou foi você quando soube que tinha essa possibilidade, falou para ele, vamos lá fazer uma aula de música, me conta essa história. Foi dele e pela avó dele também, a gente ficou sabendo da instituição e aí ele falou, não mãe, vamos lá, tá apoiado, super, adoro quando ele toca música. Ocupa muita cabeça, né? É ótimo para ele, é ótimo. E nem no excesso de tela também, que é outra preocupação hoje. Com certeza, muito, né? Eles adoram uma telinha, ajuda muito. Eu soube que no início você não queria muito tocar violão e que hoje você ama violão. Me conta essa história. Verdade. Depois que meu pai descobriu o som e arte, aí ele falou assim, Breno, vai lá tu aprender a tocar violão com o professor Ricardo. Aí eu falei assim, não quero. Ele foi
que eu fiz o teste, né, a primeira aula, aí eu gostei. Aí eu continuei, agora faz 1 ano já que eu tô fazendo a aula. Hoje não larga o violão por nada? Não, por nada. Fico com ele, pego ele o dia inteiro. Fico com ele lá tocando música, procuro música nova. Aí eu tô aprendendo aí. Então, além das aulas aqui, você também procura músicas novas, aprender coisa nova, vai na internet, tá? Ai, como que eu vou tirar aquela música, é isso? Positivo, isso mesmo. Procuro no YouTube, eu tento escutar a música pra tirar, entendeu? No violão. Com a ajuda do meu irmão, eu consigo tocar. Conta um pouquinho como que é tocar a escaleta, conta pra nós. Muito legal. O Ricardo é um professor muito bom. Ele fez um sonho pra mim que eu sempre queria tocar. E como que é essa questão de você, às vezes, inclusive, tirar alguma música junto com a sua irmã, que eu soube que às vezes vocês fazem uma parceria, é verdade? Sim, ela fica chamando, Braia, vem tocar. Eu falo, não, Braia, não quero. Aí ela vai lá, às vezes eu vou lá, toco com ela, aí eu tiro as notas lá e consigo. No começo, ela mesma não queria mesmo fazer aula. Ela ganhou um violão do tio dela. E ela tentava puxar algumas notas no YouTube. Aí começou a ficar meio difícil. Aí a gente descobriu, né, o Som e Arte. Aí a gente veio trazer ela. Chegou aqui, ela não queria mesmo realmente fazer, estava brava. Mas falava assim, vai, Brenda, faz um teste, né? Se gostar, você continua, senão você não vai mais. Aí ela veio, realmente ela gostou. Ela toca toda hora, de meia hora tá pegando o violão dela e tocando. Ela vê algumas músicas no YouTube, vai puxando umas notas. Chega que ela fala, professor, eu aprendi isso, ela mostra. E com a ajuda do meu filho também, que é o Brian, né, que faz também 1 ano que ele está aqui, também toca a escaleta, os dois pegam as notas juntos e ficam tocando. Para mim foi muito gratificante, né? Eu não faço nenhum instrumento, né, também não faço aula daqui de canto, mas eu tenho o maior prazer em trazer eles aqui. E essa participação deles, mudou alguma coisa em casa? Você percebeu que também o jeito deles em casa, isso melhorou? Sim, melhorou bastante. É uma que eles não ficam também em celular, né? Graças a Deus eles não ficam. Ela só mexe no computador para ver coisas de escola e também de música. E ele também para ver coisas de música. Então, isso ajudou bastante os dois. É muito legal. Ah, é? Uhum. E como que é cantar também? Conta, mostra pra mim. Canta um pouquinho pra ela. BCC, LTA, Xuxa Mexeta. BCC, LTA, Xuxa Mexeta. Você toca a escaleta e fora isso você faz mais alguma coisa? Canta também como sua irmã no coral? Me conta toda essa história, hein? Sim. Eu toco a escaleta, bumbo e eu vou tocar teclado esse ano. Olha, então tem aula nova esse ano. Sim, Você gosta? muito. E a escaleta, como que surgiu? Ah, eu vou tocar a escaleta. Você conhecia esse instrumento antes ou é novidade? Nunca é novidade. Mas ama. Amo muito. E cantar no coral, também ama? Amo muito também, eu gosto muito de cantar. Quem contou pra você que tinha esse curso? Como que você ficou sabendo? Ah, fiquei sabendo através dos amigos dos meus pais, dos meus pais, eu acho. E aí? Você falou, eu quero aprender uma música. Você já tinha um instrumento, você não tinha? Me conta como começou essa história aqui no Instituto. Não tinha nenhum instrumento. Mas você já pensava em tocar alguma coisa ou quando você chegou aqui que você escolheu? Não pensava em coisa não. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui escolhendo. E desde então você toca o que aqui? Eu toco um monte de coisa. Eu toco bateria, tambor, escaleta e coral. Gosta muito? Gosto. E eu soube que o pai do Davi, a partir da participação dele, também se interessou em participar da aula de musicalização. Me conta um pouquinho dessa experiência, como foi isso? Realmente foi. Meu filho, a gente vinha trazer ele aqui, né? E aí o professor, a Thelma, né, falou pra gente da musicalização. Aí a gente se interessou e aí assim nós conversamos. Aí hoje faz eu, minha filha, meu filho e minha esposa. Já tinha pensado em cantar antes ou nunca tinha imaginado? Não, eu nunca cantei. É a primeira vez. Tá gostando? Muito, muito bom. É muito bom.
E como é viver essa experiência do acesso à música, que trabalha também o social e trabalha tantas coisas que vão além do tocar e do cantar. E hoje vocês trabalham isso em família, né? Cantar é vida, né? Depois que a gente começou, mudou muito, foi muito bom. Assim, juntou mais a família, né? A gente vem juntos, canta, volta junto para casa, isso é muito bom. E é gratificante, e é uma terapia, né? E é uma terapia. Você trabalha o dia todo ali, quando você chega aqui, que você entra aqui, você esquece todos os problemas lá fora. Que momento você falou, eu vou também participar? Então, aí primeiro começou meu filho, né? Aí depois meu esposo e minha filha. E eu vi a paixão deles pela música. E eu falei, gente, eu quero entrar nisso também, né? Aí eu resolvi fazer parte da aula de canto, né? Estou amando, está sendo muito bom. E a família toda participando. Seu marido, inclusive, comentou que isso uniu mais a família. Me fala desse processo. Sim, uniu, porque a gente ensaia em casa, a gente participa, canta, é muito gostoso, viu? Comprei o instrumento para meu filho, comprei a escaleta, ele treina em casa. E, assim, está sendo maravilhoso, ele tá amando muito. Antes vocês imaginavam que teria acesso de uma forma tão plena assim à musicalização, aos instrumentos? Então, a gente não imaginava. Aí, quando a gente faz parte, a gente vai se apaixonando cada vez mais. Cauã, me conta, você está aí hoje fazendo um solo de Asa Branca. Como que foi esse início? Parece que no começo sua mãe que queria que você fizesse aula de violão e hoje você ama. Me fala disso. No início a minha mãe tinha falado que aqui estava para mim, como que eu falo? Para mim, se eu queria aprender alguma música, aí eu não achava que aqui tinha muitos instrumentos. Aí ela falou que eu podia fazer aula de violão, porque lá em casa tem um violão. E no começo eu achava difícil, mas agora é muito fácil. Você gosta muito? Muito. Valeu a pena sua mãe insistir, então. Valeu. Você toca? De quais aulas você participa? Eu toco tambor e musicalização. E essa escaleta aí você também toca? Sim, Gosta? eu gosto. Dá para fazer um pouquinho aqui para eu ver como é? Pode fazer? Muito bem! E para a mãe, como que é ver tudo isso a partir do momento que você soube que tinha esse trabalho aqui? É encantador ver eles tocando, porque expressa sentimentos, né? Então é muito bonito, é muito lindo. Quando eu fiquei sabendo, nossa, correndo. Mas eles já imaginavam ou era algo seu que hoje também se tornou deles? Meu pai, hoje ele não está aqui, mas ele tocava violão. E eu me encantava com o violão, né? E tanto que meu filho eu coloquei no violão. Eu perguntei para ele se ele queria, porque meu marido tinha ganhado um violão. E aí surgiu a oportunidade, porque teria o violão em casa para estar treinando, né? E ele ficou meio assim, né? Mas rapidinho ele pegou o jeito, ele busca na internet. Ele procurou, tem o filme do Mario que tem os toquinhos do joguinho do Mario. Ele na internet buscou na internet e conseguiu fazer. E é grande as notas, né? E ele conseguiu fazer. Então isso é o que encanta, é o que é a gratidão, é o retorno, né? Que a gente tem.
gostava tanto dessa área de música, de arte, eu não me identificava tanto com essa área. Aí quando a minha mãe me apresentou, ela falou assim para eu dar uma chance. Aí eu olhei assim, tá bom. Aí eu vim pra cá e a minha mãe me apresentou o piano junto com o professor Ricardo. Aí eu olhei e toquei um pouco, fiz um dia de aula. Eu me apaixonei por um instrumento que eu nem sabia que eu tinha um talento. Que eu me olhei assim que eu mudei de um tempo para outro. Como a minha paixão pela música mudou, pela arte, como que eu posso... Nem tenho palavra para escrever. Hoje você vê a música de uma outra forma que antes você não observava? Sim, de maneira bem diferente. Como eu olhava antes, nunca foi a mesma coisa. E como é para você tocar cada um desses instrumentos, participar do coral? Me fala. Para mim é uma forma de expressar sentimentos. Então você gosta de tudo que tem aqui. Sim. E esse ano, que você vai aprender um novo instrumento ou vai se aprimorar nos que você já está? Vou me aprimorar no que eu estou. Muito bem, a gente vai conversar também com a mãe, que além de trazer os filhos, também entrou nessa de musicalização. Me conta. Lá no início, eu estava procurando alguma atividade, além da escola, para que as crianças não fiquem em tela, que tivesse um pouco mais de atividades para desenvolver a socialização, enfim. E aí o que aconteceu? Eu falei, e agora? Porque pagar não é fácil, eu tenho 2. E aí surgiu, através dessa instituição Sonharte, a oportunidade. E aí as pessoas foram falando, olha, surgiu uma ONG. Eu falei, aonde? E aí assim que eu fiquei sabendo, corri para cá e falei, meu Deus, eu preciso dessa vaga. Até porque a gente sabe que hoje, no meio que nós estamos, tecnológico, muito assediador para as crianças, para os adultos, mas para as crianças principalmente. E aí conseguimos a vaga. E aí o Lucas inicialmente não queria. E eu falei, filho, tenta. A Maria Luísa, ela topa tudo. E ela falou, mãe, eu quero entender como que funciona. Veio, e aí eu vi como eles mudaram em relação a quê? Disciplina, dedicação, que eles entenderam o seguinte, que quanto mais dedicação, mais eles iam se aperfeiçoando. E aí eles começaram a fazer, surgiu a proposta da Thelma, fala assim, olha, tem aula de canto. E aí eu falei, maravilha, né? Será que sai alguma coisa daqui, né? E aí ela falou assim, olha, todo mundo tem um potencial. Nem eu sabia que existia um potencial dentro de mim. Na verdade, nós não sabíamos, né? E aí eu falei assim, nossa, vamos ver o que é que sai. E saiu uma voz e estamos aqui, muito grato por essa oportunidade, por esse espaço. Eu costumo falar que a instituição Sonharte, ela é um celeiro, onde eu costumo olhar para eles como uma semente que o professor Ricardo tem sido um professor muito dedicado, tem tirado deles algo que nós pais não sabíamos que eles tinham, talento. Porque quando a gente olha para uma criança, pequena ou grande, a gente acha que eles... É só criança inocente, que não tem potencial, eles têm um potencial tremendo. E aqui a gente descobriu que eles têm. Até nós, depois de certa idade, né, tem potencial. E aqui é um espaço que eu falo que é um celeiro. São flores que estão desabrochando. Porque ele fala, gente, a música, ela vai despertar na criança não apenas, eu vou tocar mais um instrumento, vou ver se vai ou não. Não. A criança vai trabalhar tanto a timidez, o relacionamento, vai descobrir as características que ela tem, que está como se fosse incubada, entendeu? A criança, ela se torna uma outra criança. O aprendizado na escola é outra, a concentração muda. As funções cognitivas vão fluindo de uma maneira que você fala assim, cara, vale a pena. Se as pessoas tivessem a dimensão do que a música, do que uma instituição dessa causa na vida de um ser humano, na vida de uma criança, investiria muito.